Então, o que você daria de dica para essa pessoa que está assistindo a gente, que ela não está insatisfeita temporariamente com o que ela faz, ela viu que é algo estrutural, ela não se imagina mais fazendo aquilo? Como planejar esse processo? O que vocês fariam se fosse com vocês hoje? Para que isso tivesse mais chance de ser bem sucedido, né? Eu acho que primeiro eu estudaria sobre uma próxima área que eu queira atuar. Porque eu acho que a gente precisa, pra gente vender algo, né? A gente precisa ter um valor daquilo que a gente vai passar pras pessoas. Acho que vocês são especialistas no que vocês falam. Você é um gênio, né? Porque sabe de tudo de cor, eu escuto os podcasts. Todas as citações, eu falei, sempre tem uma citação, certeza, né? Que o Bruno estuda antes. Hoje eu vou citar o fulano Sêneca, de tal. Não é Cícero, possível. Platão, Aristóteles. E por sinal, Sêneca não Lisonjeados são seus olhos, Nath. Eu não acho que eu tenho todo esse brilhantismo que vocês falam, não que foi sou pra negar. citado hoje. Cadê o Sêneca? Vou citar no final, calma. Eu acho que o primeiro passo eu busquei fazer as coisas de forma estruturada, né? Então, acho que uma pessoa de 40 anos hoje já tem um patrimônio, alguma reserva, que acho que é o número 1, né? Porque se Você der foi bem responsável nisso. Se der errado, você tem ali como, ainda mais quem tem filho, família, enfim, precisa gerenciar tudo isso. Porque senão a transição vira uma dor de cabeça, um pesadelo, se você não tiver essa garantia ali de pelo menos sustentar durante um período, né? Então, acho que o planejamento é super importante e estudar e se aprofundar numa próxima área que você tenha desejo em trabalhar, né? Aquilo que você tem aptidão, que acho que vai ser muito mais fácil essa transição. Tem um pessoal que fala, né? Queime sua ponte. Sim. Só que eles não contam as histórias do cara que queimou a ponte e caiu no rio, né? Então tem esse ponto. Eu acho também que é necessário, dentro da possibilidade da pessoa ali, não tô satisfeito no emprego, então junta dinheiro pra sobreviver uns 6 meses, e aí você vai pra uma área onde você tem expertise. Como o Sêneca dizia, né? É na arena que o gladiador pede conselhos. Então não adianta ter só experiência teórica. Se tiver experiência prática naquilo e uma experiência que você veja que as pessoas querem te pagar por aquilo, é melhor. Já tem uma indicação assim de que carreira seguir. E se possível levar as duas coisas em paralelo, né? Pra ver se vai dar certo realmente. O que eu acho que é o mais legal. Olha, você falou que a pessoa com 40 anos com a vida estruturada, eu quero falar agora com a galera que tem 40 anos e não está com a vida estruturada. Porque com 40 anos eu estava devendo 120, 140 mil pra minha mãe, que foram dinheiro que eu fui pegando dinheiro pra poder fazer esses 10 anos de transição de carreira, eu fui fazendo as coisas e o vento só foi virar pra mim por volta dos 43. Então, assim, tem muito... E na minha família tem histórias, e a minha mãe mesmo, quando meu pai morreu, ela tinha 53 anos e ela tava super quebradaça, e ela foi migrar do comércio das delicatessens para os doces de festas por volta dos 60, e ela, na casa entre os 60 e os 70, ela super prosperou. A minha tia Escila, que tinha confecção, que fazia toda a linha de bebê da Mesbla, não sei se vocês são mais novos que eu, a Mesbla era uma grande magazã, que tinha como se fosse uma loja dessas tem no Brasil todo, ela vendia confecção, e a minha tia quando a Mesbla quebrou, minha tia quebrou junto e foi fazer torta para vender torta da casa de um pro outro, e de vendendo torta, foi fazendo mesa de frios, pão a metro, não sei o quê. E hoje em dia é um dos maiores bufês do Rio de Janeiro, e comprou apartamento por volta dos 50 anos, e deu apartamento para os filhos, e é uma guerreira que passou por essa pandemia fazendo delivery, porque não teve festa, e minha mãe também. Então eu digo assim, o valor que eu trago para as pessoas, independentemente com ou sem transição, é o trabalho. É acordar de sol a sol e não ter medo de trabalhar. E muitas vezes, não é todo mundo, que vocês são do mercado financeiro, é normal para vocês a história de ter dinheiro em fundo, em ação, em Bitcoin, mas muita gente não tem nenhum centavo guardado e vira o mês e paga o boleto. E os meus pais viveram a vida inteira assim, pagando as contas, tinham 4 filhos, e o dinheiro do trabalho paga as contas. Então, assim, a minha dica é, se possível, façam a reserva, aprendam a fazer a reserva, a parte financeira é muito importante. Eu não fiz, hoje eu aprendi a fazer a reserva, e eu não quero nunca mais não ter a reserva, eu não quero pirar e não ter dinheiro guardado nunca mais na minha vida, sob pena de viver apertada, mas eu acho muito importante ter a reserva. E a dica que eu dou é: não tenham medo do trabalho. Acorda para trabalhar. O trabalho enobrece, dignifica. Quando eu era estagiária e os meus pais estavam super quebrados, eles tinham delicatessen, não tinha restaurante na PUC à noite. Eu levava sanduíche da delicatessen deles para vender para a galera da minha turma, e eles compravam os sanduíches da PUC para vender, e com aquele dinheiro fazia diferença para mim. Então, assim, é o valor do trabalho independentemente da carreira.
Eu vou na mesma linha da Cissa. É acreditar no trabalho e trabalhar mesmo. Não é trabalhar com o seu ego, é trabalhar com a sua força mesmo. Vai lá, coloca a mão na massa, vai fazer uma faxina, vai fazer uma diária, vai fazer uma unha, vai aprender a fazer alguma coisa. Trabalhe, não vai acreditando que a vida vai ser mil maravilhas depois que você transicionar. Talvez dê tudo errado, sim. Mas vai trabalhar, né? Sempre vai ter alguém precisando comprar uma água no sinal. Menos ego e mais trabalho. Até porque, a gente falou de rede social também, o pessoal pensa, vou pra rede social e vou dar super certo. E é um mercado muito livre, qualquer um pode criar um perfil agora e começar a falar de design de interiores, por exemplo, pode fazer um curso, especializar nisso. Só que por ser um mercado muito livre, também é altamente competitivo, né? Eu acho que a todo barreira... mundo compete com todo mundo. A barreira de entrada ainda é muito baixa. Eu acho que nos próximos anos a tendência é subir um pouco essa barreira. Mas se você não estiver disposto a colocar a mão na massa e fazer coisas que você não gosta de fazer, é muito difícil você prosperar. Boa parte do meu trabalho é fazer coisas que eu detesto fazer. Eu odeio gravar patrocinado, né? Eu fico brincando, a minha briga com meu sócio cara, eu não sou atriz. Aí você tem que falar, venha hoje para a semana do... É um saco. Mas a gente vira, né? Mas tem que fazer. Daqui a pouco a gente tá atriz tem que mesmo. Tem que fazer. Tem que lidar com funcionário. A gente tava falando, né, de empresa gigante. Cara, hoje eu lido com 20, a gente vai pra 30 funcionários agora. Não é bacana. Eu não vim fazer o que eu faço pra ser empresária, mas tem que fazer, então é isso. É um nível de complexidade muito grande, 30 pessoas já. Você tem algum recado, Boldinha, aí pras pessoas quanto a isso? Não, tudo que elas falaram eu assino embaixo. Acho que é não ter medo do trabalho, entender que trabalho é sempre um trabalho e você vai fazer um monte de coisa chata. E, de preferência, eu sou uma pessoa muito responsável. Então, quando eu fiz a transição, né, eu comecei na internet, botei o pé lá, o Bruno ainda tinha toda uma estabilidade. Só depois que a gente teve estabilidade, que ele, de fato, tirou o pé dele de lá. Então, a gente fez uma transição em partes. A gente fez em casal. Em casal e foi em partes, né? Primeiro eu fui, depois veio você e assim a gente conseguiu seguir nesse caminho. Mas eu acho que se puder, né? Se prepare. Eu saí devendo e eu fui pagar minha última dívida no ano passado. Eu até contei pra você, né? Eu falei, paguei a minha última dívida. Eu também paguei. Até um ano eu devia mais de 200 mil. Era um inferno. Meu celular tocava, me dava até um calafrio. Era o banco ameaçando pegar meu Fox 2015. Então, assim, era difícil. Mas, ao mesmo tempo, é assumir as coisas da vida. Você quer pagar esse preço? Então vai e paga. Não fica reclamando depois de falando que ninguém te avisou. É complicado sim, a vida é dura sim, mas vambora. Mas tem chance de ficar melhor. Não, esse é o recado. No nosso caso, foi bem interessante porque eu já não estava satisfeito com o que eu fazia. Também não estava infeliz, não ia pro trabalho deprimido, nada disso. Mas não era o que me realizava mais. Muito chorando no aterro do Flamengo. Chorando. Uma vez bati de carro em frente ao Santos Dumont. Eu tinha um Citroën C3. Pá! Quando eu vi eu bati de carro, eu tava lá chorando. Eu ia chorando todo dia de manhã. Eu também ia ficar bem depressiva. Chorando. Eu fiquei, era outra pessoa, não era eu. Se tiver nesse ponto, larga mesmo. Não, aí eu entendo a pessoa não esperar, não ter reserva. Remédio, porque nesse caso é complicado. Não tomo nada, gente. Eu não tomo nem remédio dor de cabeça. Agora, né, Cissa? Nada. Não, gente, eu não tomo nada, eu quase nem bebo. Eu bebo um golinho de vinho, já parei. E é impressionante como é que a minha mente tava doente, porque eu precisava de tantas coisas. E hoje em dia, não estou dizendo que eu vivo num mundo cor-de-rosa, feliz e contente, mas eu não tomo nada. E isso já passou a ser um negócio que é diferente da maioria das pessoas, porque quando eu tive hernia de disco, os médicos perguntavam, você faz o que da vida? Eu trabalho no mercado financeiro, com parte de educação financeira. O que você toma? Eu falo, nada dele. Como assim nada? Você já tem 30 anos e não toma nada, e trabalha com o mercado financeiro e não toma nada, porque o comum hoje é tomar um monte de coisa. Sim. Mas eu não tava nesse nível, e quando eu vi a Malu fazendo a transição dela, e ela foi bem sucedida naquilo, eu falei, bom, agora acho que eu posso fazer também. Só que eu pensei nesse pior cenário também. Eu considerei o seguinte, né? Se tudo der errado, a gente tinha 880 mil investido na época, com juros altíssimos no Brasil. A gente tinha uma Selic de 2 dígitos, então aquilo investido rendia mais do que eu ganhava pelo exército. Eu também considerei isso. Se der errado, eu sou um cara novo, sou inteligente, Malu é super nova, é inteligente também, a gente vai fazer outra coisa. Vai se reinventar. Pois é, porque por mais que desse errado naquilo, né? Se você pegar alguma coisa pra fazer e trabalhar 12 horas por dia, é muito mais difícil de dar errado. Então, eu simplesmente pensei nisso. A pior hipótese possível, a gente ainda tem dinheiro investido e ainda temos saúde pra trabalhar. Depois eu venho perder um pouco da saúde uns anos depois. Ainda bem que eu não considerei isso, senão talvez eu tivesse segurado. E se der certo, talvez a gente mude de patamar, que foi o que aconteceu no nosso caso. Então, o recado que eu deixaria nessa parte pras pessoas, até acaba sendo uma outra frase do Sêneca, né? Que ele fala que o homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em nosso próprio poder, a gente decide quando vai fazer as coisas, e a fortuna decide o assunto. Então,
vai ter coisas que vão acontecer pelo acaso. Né? E se você estiver posicionado de uma maneira que o acaso te favoreça, elas podem dar muito certo, como aconteceu com a gente. E se te desfavorece, tem que ter um limite ali, pensar na pior hipótese para que ela não seja tão ruim assim. E acho que tem que estar preparado para o acaso, né? Porque eu vejo também que muitas pessoas deixam a oportunidade passar porque acham que, de repente, o Bruno é muito sortudo, né? Acho que pessoas podem te falar isso hoje. Olhando ele de fora. Esse assunto é muito bom. Tipo, a Cissa deu sorte porque alguém postou ela e ela cresceu. Até enfim. deu, mas tava preparada pra sorte. Exatamente, então acho que isso é o mais importante. Você tá disponível, disposto e preparado para viver essa oportunidade.